uma questão muito importante, porque por vezes nós esquecemos de falar com os casais, de explicar uma série de assuntos que são muito importantes. E o primeiro é explicar ao casal de uma forma básica quais são as diferentes etapas do tratamento, porque por vezes isso não é explicado e as pessoas não têm uma ideia das várias etapas e como é que elas vão ocorrer, e da sequência, etc. Portanto, explicar que vai haver uma estimulação com o crescimento dos folículos e o seu amadurecimento dos folículos e depois dos ovocitos, claro, do ovocito que está dentro do folículo, com a administração de injeções. Injeções que têm que ser feitas preferencialmente pelo próprio paciente, que decorrem entre 8 a 14 dias, no máximo, mas claro, pode variar, e que podem ter, cá está, alguns efeitos colaterais que falámos também. Por vezes as pacientes também referem durante a estimulação dores de cabeça, cá está o tal inchaço abdominal, algumas dores, sobretudo nos dias finais, aumento da tensão mamária, também mais irritabilidade, alterações do humor. Depois que existe a colheita dos ovocitos, a tal punção ovárica que acabámos precisamente de falar mais detalhadamente dela, depois a junção em laboratório, cá está, dos gametas, portanto a junção dos ovocitos com os espermatozoides, utilizando a FIV ou a fertilização in vitro ou a microinjeção, depois que há no laboratório essa monitorização, portanto o acompanhamento do desenvolvimento dos embriões, que idealmente será de 5 a 6 dias, numa tal incubadora, e depois temos a transferência, que é, no fundo, a última fase, a última etapa do tratamento, que é a transferência de um embrião, preferencialmente, para o útero da mulher, com depois uma suplementação de progesterona para ajudar a implantação. Por fim, se o casal, o paciente, sendo single, tiver embriões sedentários, vai-se efetuar a criopreservação desses embriões para tratamentos futuros. Depois falámos nos riscos, explicámos quais são os riscos do tratamento, como a Joana já perguntou e já falámos. Os cuidados a ter durante o tratamento, não só antes da punção, que também já falámos, e o após, mas durante. Isto é, logo desde o início, quando se inicia, cá está. E volto a frisar um cumprimento rigoroso da medicação. O ter a tal alimentação equilibrada, rica em proteínas, em fibras, beber pelo menos, ingerir pelo menos 2 litros líquidos para prevenção de uma série de, nomeadamente da obstipação, que é um dos sintomas que pode ocorrer. Ter um número de horas de sono adequado, isto é fundamental, porque há pacientes que realmente não têm esse descanso adequado e depois têm mais queixas, mais retenção de líquidos, mais dores, andam mais cansados. O cansaço também é um dos sintomas muito referido durante o tratamento. Preparar as pessoas, avisar as pessoas que isto pode acontecer. E, claro, não consumir, ou evitar o mais possível, álcool e tabaco, e as drogas, claro, proibidíssimas. Depois, os cuidados, já falámos também, a ter após a punção. Passando este grupo, no fundo, de notas que é importante nós falarmos com o casal, eu referiria também, falarmos das taxas de sucesso. Isso é fundamental. Porque muitas pessoas eu vejo que fizeram tratamento anteriormente e não lhes foi explicada qual é a taxa de sucesso para o caso, tendo em conta a idade da mulher. Fundamental, cá está, as taxas de sucesso dependem da idade da mulher, que está relacionada, cá está, com, já disse anteriormente, com a reserva ovárica, mas há tabelas muito bem feitas que explicam de uma maneira muito simples a relação da idade da mulher com a taxa de sucesso para determinado tratamento. Também falar de que essa taxa de sucesso também depende da qualidade do esperma, não só da idade da senhora e portanto, da reserva, mas a qualidade do esperma tem também muita importância. Assim como fatores, cá está, de saúde, doenças que a mulher possa ter, o peso, cá está, volta a referir que o peso, e sobretudo o excesso de peso e mais a obesidade, e quanto mais grave for a obesidade, se for uma obesidade de grau 2 pior que a grau 1, se for uma obesidade mórbida ainda pior. Aliás, em muitas clínicas e em alguns países não se faz tratamento enquanto a paciente não tem peso, porque não sabemos que isso tem impacto na resposta dos ovários. Pronto. E
também nas taxas de implantação e nas taxas de aborto. Por outro lado, também relembrar às pessoas que as taxas de sucesso também dependem de alguns fatores que não são previsíveis e que são desconhecidos. Nós não conseguimos controlar tudo. Essa parte é importante também, doutor. Essa parte é realmente importante, não há dúvida que é importante. Tal como falamos nas taxas de sucesso, é agora importante também, logo antes de se começar um tratamento, falar no quê? Nas taxas de aborto espontâneo. Porque elas também estão perfeitamente estudadas e mostrar gráficos, mostrar numa tabela, é mais fácil para a paciente visualizar, de que, mesmo com estes tratamentos, as taxas de aborto espontâneo existem. E dar uma ideia à paciente de que, por exemplo, entre os 30 e os 35 anos, essas taxas podem variar entre 12% e 15%. Não são 0%. Mesmo abaixo dos 30 anos, elas nunca são abaixo de 10%. E que, por exemplo, aos 40 anos, as taxas já estão perto dos 40% e que depois sobem de uma forma progressiva e que, por exemplo, já perto dos 45 anos, as taxas de aborto natural já estão em valores acima dos 80%. Portanto, isso é muito importante, que as pessoas tenham uma ideia, para a sua idade, qual é a taxa de sucesso que tem, possibilidade de engravidar, e depois a taxa de aborto natural que podem ter. Isso é muito importante e muitas vezes é esquecido. Portanto, isso é muito importante, porque isso é muitas vezes esquecido. E isto é importante para a pessoa perceber. E a pessoa quando diz, doutor, mas na realidade, então e como é que eu posso evitar essa taxa de aborto? Na realidade, essa taxa de aborto natural tem sobretudo a ver com a qualidade genética ou cromossomos, não é? Portanto, dos embriões. E por isso, só fazendo uma avaliação desses embriões, de genética desses embriões, portanto, no fundo, melhor, uma análise da euploidia, no fundo, dos embriões, é que nós, ao selecionarmos os embriões que são euploides, têm um número de cromossomas normal, conseguimos, na realidade, usar, assegurar melhor as taxas, irmos para as taxas mais baixas, mas que cá está, variam entre os 10% e os 15%, nunca são zero. Na realidade, essa análise genética dos embriões só tem indicação a partir de uma determinada idade. Por exemplo, em Portugal, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, só acima dos 39 anos é que, digamos, recomenda o uso, mas claro que há pacientes que têm, por antecedentes, por história de abortos de repetição, por várias tentativas sem implantação de bons embriões, indicação para em idades mais novas, não é? Com menos idade, pacientes com menos idade, fazer estes estudos neles. Bom. Depois de falarmos das taxas de sucesso e também, cá está, das taxas de aborto, explicamos ao casal que existem vários fatores que podem contribuir para o insucesso do tratamento e abordar de uma forma simples, direta, mas realista. O que é que pode acontecer? Porque as pessoas não têm ideia, acham que tudo vai correr bem. É um tratamento muito dispendioso, portanto, de certeza que vai tudo correr bem. E isso sim, de certeza que a ciência vai poder concretizar o seu sonho, não é? E não é, claro, e que não é possível correr mal, não pode ser. Mas na realidade isto não é verdade. Primeiro, pode haver uma resposta ovárica abaixo do que está esperado, uma fraca resposta ovárica. Isto em relação, cá está. Se nós já tivermos falado na questão da idade, da reserva, das condições de saúde, etc., a pessoa já está preparada para que, na realidade, possa ter uma resposta ovárica abaixo daquilo que desejaria, como é óbvio. E ter também ideia que, cá está, por exemplo, no ovário poliquístico, em que se está à espera do grande número de ovocítos, perceber que, por exemplo, havendo muitas queixas, pode-se ter que cancelar, mas que o ovário poliquístico é um ovário muito imprevisível e que, por vezes, com muito potencial de dar muitos ovocítos, nem sempre isso acontece. Uhum. Porque nós estamos à espera, e é dos ovários que nos surpreende mais em termos de imprevisibilidade, que é estamos à espera, e depois o número de ovocítos, que no final
obtemos com qualidade maturos, por exemplo, a taxa de maturidade no ovário poliquístico, por exemplo, é estatisticamente inferior aos outros ovários, aos ovários que não são poliquísticos. Depois ter ideia de que, numa fase mais à frente, pode haver falhas de implantação. Termos embriões bons, morfologicamente analisados pela tal time-lapse, o Embryoscope, que filma os embriões, que analisa com, é óbvio, o trabalho O embriologista, claro. do embriologista que vai selecionar os embriões, mas haver uma falha de implantação. E isso tem a ver com a qualidade do embrião, portanto, há depois embriões que nos dias finais, no 5º dia, no 6º dia, têm melhor qualidade que outros, os melhores embriões têm mais possibilidade de se implantar e os com menos qualidade não, mas também a receptividade do endométrio, portanto, fatores que têm a ver com o endométrio e fatores que têm a ver com a comunicação entre o embrião e o endométrio podem fazer com que o embrião não se implante. Ter também a ideia que as mulheres que têm patologias uterinas ou anomalias uterinas podem também, como por exemplo, pólipos, miomas, adenomiose e anomalias mesmo morfológicas e também fatores imunológicos, não é? Podem, na realidade, ter taxas de implantação mais baixas. E isso é muito importante. Na realidade, as pacientes estarem, de certo modo, avisadas que assim pode ser. Depois falámos também na possibilidade de quê? Do ciclo ser cancelado. As pessoas também não têm ideia de que pode ser cancelado o ciclo. Por exemplo, cá está o tal síndrome de estimulação, de hiperestimulação ovárica que eu falei. Por exemplo, numa fase mais à frente, não termos ovocitos, termos o tal síndrome do folículo vazio, ou até termos ovocitos, mas os ovocitos estarem quê? Todos imaturos, por exemplo. E a pessoa fica, doutor, mas como é que é possível? Então eu tinha... Se a gente não explicar isso, a pessoa vê não sei quantos folículos e depois não entende como é que não tem ovocitos. Depois, as tais falhas de fertilização também podem ocorrer, não é? Além de já falarmos também da questão depois, mais tarde, haver outras situações. Mas as falhas de fertilização também podem acontecer, Sofia. Elas são na FIV de 5% e na ICSI de 1%. Portanto, mesmo usando a microinjeção, elas existem. Por exemplo, por má qualidade ovocitária. Mesmo num ovocito maturo, por qualquer razão, ele não fertiliza. Há uma má qualidade intrínseca que não é possível nós detectarmos antes, mas que quando vamos fazer a fertilização vemos novamente. Outra é uma função deficiente do espermatozoide. Mesmo com microinjeção, há espermatozoides que têm tantas anomalias que não fertilizam. Ok? E depois pode haver problemas no laboratório. Sim, são raros, mas acontecem erros no laboratório, um problema qualquer que faça com que não haja a fertilização. Depois temos o quê? A qualidade embrionária. Explicar, no fundo, aos pacientes que nem todos os embriões depois são bons e que, no fundo, termos embriões no final depende também da qualidade. Temos embriões com qualidade para se poder transferir. E por isso cá está a tal avaliação que se faz no time-lapse, morfológica, mas hoje a possibilidade de recorrermos a técnicas de rastreio genéticas, sobretudo em mulheres com mais idade, são os tais testes genéticos para implantação para as aneuploidias, a chamada PGTA, permite selecionar os embriões com um número de cromossomas normais. E estes são, digamos assim, em relação à parte do tratamento, o que é mais importante nós falarmos para prepararmos, digamos, os pacientes para o que aí vem. Outros conselhos que eu acho que são muito importantes dar são os conselhos sobre a mudança do estilo de vida das pessoas. Que são muitas vezes esquecidos. Eu, por vezes, vejo casais em que ambos têm obesidade. E eu digo, é muito importante perderem peso. Se conseguir perder, fazemos o cálculo do IMS e do fator masculino é a mesma coisa. Nós sabemos que os homens com obesidade têm pior qualidade espermática. E por isso é importante. E a mudança do estilo de vida, como a perda de peso, alterações na dieta, evitar cá está o tabaco, o álcool, são medidas que podem melhorar a saúde geral. E melhorando a saúde geral, podem potencialmente influenciar a qualidade dos gametas e, portanto,
o É resultado desejável. final. É Claro, desejável que aconteça antes. claro, antes. E por isso, quando a paciente vem, ou os pacientes vêm à nossa consulta, e nós, entre essa primeira consulta e o tratamento, às vezes correm 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende do caso, dos exames que vão ter que ser feitos, etc. Ou até mais tempo, por vezes, há tempo para as pessoas serem alertadas para a importância dessas mudanças no estilo de vida e para, na realidade, poderem perder peso, poderem mudar os seus hábitos, deixarem de fumar, deixarem de beber, deixarem de consumir medicamentos que possam realmente estar a afetar a sua saúde ou outras substâncias nocivas e, portanto, eu acho que isso é muito importante. Eu digo muitas vezes às pessoas que nesse tempo de espera, que as pessoas chamam espera, enquanto estão a fazer os exames, enquanto o tratamento não inicia e tudo mais, eu digo, não é espera, é preparação, É isso porque há mesmo. muito a fazer de uma forma ativa e consciente para preparar para que aquele tratamento possa ser o melhor sucedido possível Claro. Eu pelas tenho ações que vários, se tomam, não é? e muito bem, eu tenho vários casos, eu lembro, por exemplo, de um caso que é um perfeito exemplo disso, de uma paciente que tinha um ovário poliquístico, mas tinha obesidade, pronto, que está, como sabe, associada, e eu disse, você tem que mudar, tem que perder peso, tem que tomar uma série de medidas, etc, etc, e a senhora não conseguia perder peso, pronto, tinha sempre ali sempre as glicémias, não cumpria as dietas, não fazia a medicação, etc, etc. E nós tentámos estimular o ovário nunca respondia. Eu disse-lhe, olha, enquanto não perder peso, que o ovário realmente tinha uma resposta muito má, com vários tipos de medicamentos que fizemos. E pronto, e a senhora foi-se embora, não conseguiu, mas com calma, eu não. Passado um ano, apareceu-me outra vez e eu nem conhecia a paciente, porque ela tinha perdido 25 quilos, estava completamente diferente. Doutor, as minhas menstruações agora estão mais regulares e tal. E a senhora, na realidade, pouco tempo depois, com umas induções de ovulação simples, engravidou. E nós tínhamos tentado, com o cancelamento de várias estimulações, tentei tudo. Medicamentos orais, citrato de clomifeno, vários tipos de injeções, e os ovários nunca respondiam. Respondiam. Pronto, portanto, isto é um exemplo em que realmente uma mudança realmente do estilo de vida, porque a senhora era muito gulosa, tinha uma alimentação péssima, tinha, claro, o seu ovário PCO, que se acompanha de várias alterações, mas que exigia realmente uma série de cuidados que a senhora não tinha. Por fim, para terminar, só uma nota sobre a importância de alertarmos realmente os intervenientes, não é, neste processo, sobre o stress psicológico, que é muito. Há estudos que indicam que o stress que um paciente de infertilidade tem é muito semelhante em termos de escala, há vários estudos que apontam nesse sentido, de um paciente oncológico. Veja realmente a importância que isto tem e, portanto, os sentimentos, no fundo, tratados para que podem e já estão a sofrer já todo o processo antes de vir e depois durante o tratamento, há o stress psicológico que, na realidade, está inerente a este processo, e os sentimentos ambivalentes de euforia e depressão que são comuns ocorrerem durante os tratamentos. E, portanto, é muito importante, precisamente, cá está, a fazer uma gestão o mais equilibrada possível das expectativas, nós alertarmos as pessoas que realmente estes tratamentos estão sujeitos a este stress e que é muito importante, na realidade, a equipa médica e não só, toda a Toda a equipa, rede de apoio, não é? toda a rede de apoio, dar muito precisamente apoio, não esquecemos o apoio emocional e psicológico que estes pacientes devem ter durante todas as fases do tratamento, porque ninguém está realmente preparado para o que aí vem, ninguém. É Só verdade. passando por isto. É mesmo verdade. E sobretudo, lá está, doutor, depois quando não se consegue um resultado positivo à primeira, como é a expectativa, e isto vai criando cada vez mais desânimo, cada vez Mais mais ânimo, stress. cá está, cá está. Mas se nós explicarmos todos estes processos e o que pode acontecer ou não acontecer, e que, outra coisa que eu queria dizer, que em média são necessários
2 a 3 tratamentos, em média até 3, na realidade, dependendo, cá está, da idade da paciente, para se obter uma gravidez. Por isso é muito importante nós explicarmos com tabelas, com gráficos, olha, está a ver para a sua idade, para o tratamento que vai fazer que é o indicado, a taxa média de sucesso é esta, portanto pode necessitar de 3. Está a ver? Para uma taxa de 20%, até pode necessitar de 5. Claro que pode ficar logo ao primeiro tratamento, o que é excelente, não é? Mas pode necessitar de 5 tratamentos, isto é, 5 tentativas, 5 transferências, não é? 5 tratamentos, 5, repetir 5 vezes a FIV, mas também pode acontecer, dependendo da resposta ao VAR, dependendo do número de embriões que tem, se não ficar com embriões para congelar. Mas pode precisar de 5 transferências para conseguir uma gravidez, o que é Sim, muito claro. Ó, difícil. doutor, acho que sim, que são conselhos muito importantes para quem inicia este tipo de tratamento, ir com a expectativa alinhada. E, doutor, muito obrigada aqui pela sua informação, pelos seus esclarecimentos, foi muito útil. Obrigada. Muito obrigado, eu. Obrigado, Joana.